Olá, gente, eu sou a Cristina aqui do Vivenciando o Paquistão. E esse vídeo de hoje é um vídeo de desabafo. Eu vou conversar com vocês, vou contar um pouquinho da situação que anda acontecendo. E esse é um vídeo para pessoas que, especialmente pessoas que acreditam no mundo espiritual, pessoas que já tiveram algum tipo de experiência assim. E é isso, vamos lá pro vídeo. Então, gente, antes de eu conhecer o meu marido, eu era cristã. Durante o meu tempo sendo cristã, eu nunca tinha passado por uma experiência assim, vamos dizer, sobrenatural, tá? E quando eu conheci o meu marido, que eu fui aprender mais sobre o islamismo e sobre o Alcorão, eu resolvi me reverter, tá? Que a gente chama reverter porque o islamismo é nada mais, nada menos do que crer em apenas um Deus e adorar somente a Ele. Então, crê-se que quando a gente nasce na natureza normal, né? Que é crer em apenas um Deus. E conforme a gente cresce, a gente passa a conhecer outras religiões e aí a gente passa a seguir, né? O que não quer dizer que todas elas sejam certas, mas aí é livre-arbítrio de cada um escolher o que acredita. Mas enfim, então, quando você acredita novamente no princípio de que Deus é um e somente Ele deve ser adorado, você reverte a sua natureza de quando você nasceu. Então, por isso que a gente chama reverter no islamismo, tá? Então, quando eu me reverti ao islamismo, eu acho que... Acho não, eu tenho certeza que a minha visão espiritual ela foi muito mais aberta, os meus olhos espirituais. Essa casa aqui que a gente mora é a casa da família do meu marido, ou seja, da avó dele, que passou para a mãe dele, para a tia dele, e aí mora todo mundo aqui. É uma casa muito antiga, tá? E meu marido havia me contado de que desde criança ele havia tido umas experiências sobrenaturais aqui. Que quando ele era pequenininho, ele via um ser, um rosto verde, numa janela que ficava acenando para ele assim, sorrindo para ele. Ele disse que ele costumava ficar com medo, mas ele nunca tinha contado a ninguém. Porque a gente sabe, né? Criança, quando conta as coisas, adulto pensa que tá inventando, que é imaginação, enfim, ele nunca contou. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os jinn, tá? Que são seres criados de fogo. Eles são citados no Alcorão, que eles são seres criados por Deus, que eles são seres de fogo, e eles foram criados antes dos seres humanos. E eles já viviam aqui nessa terra. Os djinns, eles são seres de livre arbítrio. Livre arbítrio para fazer o bem, para fazer o mal. E eles também têm religião, tá? E quando os seres humanos vieram povoar essa terra, eles foram para outra dimensão viver no mundo deles. Então, cresce que nesse mundo dos jeans, eles têm profissão, eles têm família, eles têm filhos, tá? Inclusive, a relação humano com o jin, com o jinn, ele não é bem visto, porque acontece muitas vezes desses jinn, do jin, eles se apaixonar por outro ser humano. E aí, sabe, tem casos de jinn que ele se apaixona por um homem, que ela se apaixona por um homem, porque tem mulher, tem homem, tem criança, eles têm também os gêneros. E aí, se uma jinn, ela se apaixona por um homem, ela pode perseguir ele. E aí, se ele quiser casar com uma mulher, ela não vai deixar, ela vai atormentar a vida dele, sabe? Então vai ter que fazer umas coisas aí para ela poder deixar essa pessoa. Então não é recomendado fazer amizade. Mas meu queridíssimo marido, ele já teve contato com jeans, tá? Inclusive tinha uma que ele disse que ficava vindo aqui. Inclusive quando ele tinha um relacionamento com a pessoa que não gostava dessa pessoa, ela
essa Jean tentava alertar ele. Então ela jogava coisas, ela dava alguns sinais para ele, inclusive falava. Meu marido falou que ele já viu Jean assim pessoalmente na frente dele de falar, e ele falou que eles são diferentes. O jeito deles olharem para você é diferente, eles têm um jeito diferente de ti, óbvio, eles não são seres humanos. Então, é algo que eu falo para ele não continuar esse tipo de relação, porque não é bom, entendeu? Mesmo que não seja para fazer o mal, seja algo que esteja para alertar sobre tá acontecendo isso com você, essa pessoa não é legal, mas não é bom manter contato com eles, tá? E aí, gente, ele havia me contado sobre essa situação, né, que aconteceu, e sobre ele ter visto, sobre ele ter conversado, e eu fiquei chocada, né? Inclusive, uma vez ele disse, quer ver? Ela tá aqui. Ela tinha até o nome, tá? Não vou falar, não. E quando ele chamou ela, gente, eu juro, tá? Não tô mentindo. Eu não tô mentindo. Eu tava na videochamada com meu marido. Não tinha como ele fazer aquilo. Não tinha como ele fazer aquilo. Porque ele dormia aqui no primeiro andar. E na época só era ele e o irmão dele. Mas o irmão dele quase nunca tava aqui. Então, ele tava só no dia. E eu ouvi as batidas na porta. E ele se comunicou. Gente, a luz do quarto, é sério. Parecia coisa de filme, mas é verdade. A luz do quarto ficou piscando e eu fiquei muito passada. Mas eu percebi, depois que eu reverti, que eu fiquei mais sensível, uma vez a gente estava discutindo. Do nada ele ficava muito assim, agressivo, irritado, e a gente discutia por coisa besta mesmo. E eu senti que tinha uma presença no quarto, tá? E naquele momento eu disse pra ele, tem alguma coisa no quarto? E ele falou que não tinha. Eu disse, tem sim. E parece uma senhora com um cabelo grisalho, assim, longo. E ela tá junto do armário. E ele falou, cara, como é que você sabia? Eu tô sabendo, eu tô sentindo que tem sim uma presença aqui, só que eu não tinha te falado nada. E você descreveu exatamente como eu também vejo. Gente, é sério, Deus tá aqui. Deus tá aqui. Se eu estiver falando uma mentira, que Deus me castigue, mas eu não tô falando mentira, eu juro. Gente, não deu pra gravar pra vocês, porque essas coisas a gente fala, né? Ai, mentira, a pessoa disse que viu isso, viu aquilo, não tem nem gravação. Quem é que vai se ligar de gravar, gente? Acontece tão de repente que você não tá nem... E naquela época eu nem pensava em ter um canal no YouTube. Então eu nem pensei, vou gravar pra mostrar. Não! Então, gente, eu juro. Meu marido começou a se comunicar com aquilo. E, do nada, ele disse que aquela coisa estava dentro do armário e que estava querendo sair e ele ia mandar ela sair dali, né? Então ele se virou, ele estava com o celular assim comigo na videochamada e ele ficou de costas para o guarda-roupa, gente. Eu juro pra vocês, o guarda-roupa, a porta se abriu sozinha. Se abriu assim, ó, lentamente, sozinha. Ele abriu a porta e falou com aquela coisa lá pra sair. E ela saiu. E eu fiquei chocada. Teve outra vez que a gente tava falando na videochamada e de repente ele caiu, pegou no sono. E eu tava olhando pra ele e, gente, atrás dele apareceu. Na minha percepção, parecia uma cabeça de bode. Um bode preto. Pode ser um cachorro, eu não sei o que era aquilo. Mas do nada apareceu e eu comecei a gravar a tela, porque eu disse, eu vou mostrar ele. Gente, tinha um olho assim brilhante, sabe? E meio que piscava assim. Eu gravei a tela. Eu não sei se ele vai... Se aparecer aqui nesse vídeo é porque ele me autorizou a postar o vídeo. Se não, gente, é porque ele não quis. Então é privacidade, né? Afinal é ele que tá no vídeo. Eu não posso forçar ninguém a querer se expor assim. Ai, mas teve tanta coisa. Sério. E outra vez, meu marido tava conversando comigo. E ele foi passando pelo corredor aqui, do primeiro andar. E ele disse que ele estava ouvindo umas vozes. Umas vozes conversando entre si, assim, falando que... Sussurrando, tipo, ele chegou.
E ele começou a conversar com aquilo. Eu, na videochamada, eu não conseguia escutar nada. Eu só escutava uns barulhos tipo... Era uma coisa esquisita, era um som esquisito, mas eu não conseguia entender. E aí meu marido foi pro quarto, voltou pro quarto dele. Ele disse, eu não vou dar importância pra isso não. E depois, gente, ele abriu a porta. Eu tava na videochamada, ele me mostrou, ele disse, Cristina, tem uma sombra preta parada na frente da minha porta, gente, é sério. Ele me mostrou. Hoje em dia, eu morando aqui, eu posso sair e eu posso checar eu mesma, sabe? Com a luz apagada, com a luz acesa. Não tem como fazer uma sombra. Ainda mais na altura que ele me mostrou daquela forma, não tinha como. Então, era uma sombra preta. Eu vi com meus próprios olhos. Que estava parada de frente à porta dele. Eu disse, não mexe com isso. Deixa isso quieto aí, não interage. E ele voltou pro quarto. Só que começou uns barulhos, tá? E ele disse, não, eu sou medroso. Eles acham que eles vão ficar me provocando assim, eu vou ficar aqui com medo, eu não vou não. Ai, gente, eu apavorada do outro lado do celular. Eu disse, não vai, mas ele quis ir. Aí ele foi e começou a conversar com aquilo. Gente, eu sei que eu não consegui escutar bem, como eu falei, só escutava os barulhinhos. E ele veio pra essa sala aqui, que eu tô aqui nesse momento. E tava escuro, tá? Ele não acendeu a luz, ele ficou aqui no escuro. E aquela coisa começou a gargalhar. A gargalhada eu consegui ouvir, tá, gente? Isso aí não tinha como. Ela ficava rindo. E ele disse que a porta se fechou, tá? Que quando ele entrou, ele começou a falar umas coisas do Alcorão pra retirar aquilo do ambiente. E na hora que ele entrou, aquilo ficou zombando dele, sabe? Rindo. Ela ria assim, gente, é sério. Ela ria assim. Então ela ficava rindo. Era como se aquilo tivesse ao redor dele, fazendo assim, sabe? Ficava rindo. Era uma risada mesmo. Assim, eu consegui ouvir. E era alta, alta. Então aquilo fechou a porta, ficou zombando dele. E ele falou uma coisa. Aí ele disse assim: ele tinha uma espada, que é uma espada que ele usa, que ele faz uns riscos na parede, tá? E ele fala umas coisas do Alcorão que espanta essas coisas. Então, ele disse, eu vou fazer isso para poder expulsar eles, porque eles não estão saindo. Então, eu vi, tá? Quando ele começou a fazer assim na parede, começou a recitar as coisas do Alcorão e tal. Aquilo começou a gritar, gritou e depois... gente, sumiu. Aí vocês me perguntam, você não tá com medo não de ir pra uma casa assim? Eu não tenho medo, gente. Eu acho assim, que Deus tá comigo, sabe? Eu não mantenho contato. Quando eu era pequena, a minha mãe faleceu quando eu tinha 8 anos de idade, né? Ela teve câncer de mama. E até então, depois daquele período, eu só tinha visto ela em sonho, uma vez. E aí, quando eu fui morar em outra casa com a família da minha mãe, da parte da minha mãe, eu vi ela no meu quarto à noite. Eu sei que não era ela, né? Porque a gente sabe que espírito não volta. Então, eu vi ela parada e sorrindo pra mim, mas eu não dei a mínima importância. Eu simplesmente virei, me cobri e fiquei com medo. Eu disse, vai embora, Deus, por favor, tire isso daqui. Aí, quando eu virei, não tinha mais nada. Mas eu nunca me coloquei em contato com isso. No Brasil, eu vejo muita gente contando história e falando sobre ter ido para Sete Além e que viu criança assim, criança assada. Gente, essa questão de Sete Além é nada mais do que o islamismo explica. Muita gente não conhece o islamismo, né? E a história dos jinn, então eles não fazem ideia de que seja isso. Mas no Alcorão, né, se fala sobre esses jinn. Então vamos chegar no momento que eu cheguei aqui no Paquistão e eu vim morar aqui nessa casa. E, gente, os 3 primeiros meses do meu casamento foram muito difíceis. E eu não tô falando que seja só de diferença cultural. Tem a ver com... E por quê? Por que eles estão fazendo isso? Só porque eles querem? Aqui no Paquistão, não só Paquistão, como qualquer outros países, tem pessoas que são envolvidas com bruxaria. Tá? E esses jinns, eles trabalham para essas pessoas, tá? Tem um jinn do mal e tem um jinn do bem. Então, eles trabalham para essas pessoas.
E muitas pessoas podem fazer bruxaria por diversos motivos, por paixonite, né? Porque quer roubar a pessoa da outra, porque quer destruir a pessoa, por inveja, por vingança. Então tem vários motivos. Então assim, foi feita uma bruxaria aí pro meu marido. E desde então essa coisa não deixa a gente em paz, tá? Então, quando eu cheguei aqui, a gente tinha briga, assim, por 2, 3 meses. Foi briga, assim, praticamente todos os dias. E aí teve um dia que eu tava discutindo com ele e ele ficou muito irritado comigo. E ele falou, eu vou descer. Ele desceu pra ir falar com a mãe dele. E eu fiquei no quarto, né? Eu disse, tá, desce. E depois de um tempo eu escutei um barulho. Eu não ouvi os passos dele descendo a escada, mas eu ouvi um barulho, gente. Quando eu cheguei no corredor, ele tava desmaiado. E eu falava com ele e ele não respondia nada, ele só ficava estribuchando. E eu, meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu já comecei a chorar, né? Já fiquei desesperada. Meu Deus, meu marido morreu. Tô bastante fora lá. Eu disse, meu marido, aconteceu alguma coisa? Porque o que aconteceu com ele, que ele não tá respondendo? Meu Deus, o que é que tá acontecendo? Juro, ele é pesado e eu fiz uma força, botei ele no meu colo. Nesse momento, gente, uma das portas do corredor começou a bater sozinha, do nada. E aí meu marido começou a dizer que ele ia morrer, que tinha alguém querendo pegar ele, que alguém ia levar ele. Eu disse, não vai não, não vai não, não vai não. Eu comecei a ficar desesperada, eu não olhei de jeito nenhum pra aquela porta, porque eu sou cagona, gente, sou cagona pra essas coisas. Eu não olhei de jeito nenhum pra aquela porta, só fiquei ouvindo a porta batendo, e eu chamando, e eu sei que depois minha sogra, a tia dele veio, todo mundo preocupado, porque ouviu o barulho e ele ficou bem, graças a Deus. Mas já teve várias coisas, gente, que aconteceu de eu estar cozinhando, tá? A colher de pau, tá? Eu coloquei assim, tava cozinhando e a colher simplesmente foi jogada no chão. Uma vez eu tava dormindo e meu marido, ele saiu. Aí já tô escutando barulho aqui, já tô assustada, gente. E meu marido, ele saiu do quarto e eu não sabia, eu tava dormindo, né, afinal de contas. E aí eu escutei tudo, alguma coisa correndo dentro do quarto. E eu fiquei com um sentimento, eu disse, isso não é, gente. Isso é alguma coisa que não é daqui. E nisso me veio um cheiro de rosas, de um perfume adocicado. E eu acordei, quando eu vi não tinha nada no quarto. Tava o quarto escuro, eu tava dormindo, só tinha a luz do banheiro que tava acesa. E meu marido não tava no quarto. Quando eu fui ver, ele tava na sala, conversando com alguém. E eu perguntei pra ele, ele disse, não fui eu tava aqui. Aí eu falei sobre o cheiro e ele disse que eles deixam esse cheiro meio adocicado. E eu sei, gente, que não sei quem mandou isso, a gente não consegue descobrir de onde que veio isso. Alguém fez isso. Outra coisa que eu esquecendo de falar pra vocês, quando eu cheguei aqui, a minha sogra, ela me deu essas camisolas, sabe? Parecem umas camisolas de seda antiga pra eu usar, que era dela, só que ela nunca usou e ela guardou e ela me deu. E aí um dia, do nada, eu disse assim, eu vou pegar, eu vou usar, né? Já que ela me deu, eu vou usar. Gente, quando eu peguei, juro pra vocês, a primeira que eu vesti tava com um rasguinho. Eu disse assim, olha, tá com um rasgo, estranho, né? Eu mostrei pro meu marido, ele disse, o quê? Um rasgo? Porque a minha sogra já havia falado a ele que tava tendo umas roupas dela, tava com cortes nas roupas dela, na pata, na calça que ela usava, tava tendo corte na calça. E aí ele disse, me mostra a outra. Quando eu fui pegar a outra camisola, gente, tava cheia de corte. Mas eram uns cortes em V, assim. A minha sogra jurou que ela não mexeu mais naquela camisola. Ela só botou no cabide e deixou no armário para quando eu chegasse, eu usar. E ela disse que ninguém mais teve acesso. Que quando ela colocou a camisola lá, a camisola estava intacta, estava ok. Então a gente não sabe de onde veio esses cortes. Não faz a mínima ideia. E surgiu nas camisolas. A outra tinha mais de, acho que 7, 8 cortes, assim. Parecia um W, sabe? Perfeito. E diversos tamanhos. E a gente não sabe no que pode ter feito isso, né?
se foi um djinn, se foi uma pessoa. A gente foi consultar com uma pessoa que entende sobre isso. A pessoa disse que essa pessoa que fez isso sabia meu nome. E são poucas pessoas daqui que sabia sobre mim, que eu tava vindo, sabia meu nome. Então a gente não faz ideia de quem mandou fazer isso. Mas, gente, a questão é que isso tá atrapalhando a nossa vida, sabe? Tá atrapalhando muito. Sabe, quando a sua vida ela não tá andando, você tá indo e alguma coisa para e nunca dá certo e não tá prosperando, tá assim, e a gente não sabe mais o que fazer. Eu acho que no outro domingo, no outro domingo, veio uma pessoa aqui que ela é religiosa, eu não sei falar o nome dela, tá? E aí, ela pegou e recitou algumas coisas aqui, mas também falou a mesma coisa de sempre, tá? Que alguém mandou sim alguma coisa, mas só que não sabe exatamente o que é. Então, assim, fica algo muito vago pra gente discutir. Mas, gente, é um desabafo. Eu queria contar também isso pra vocês. O mundo espiritual existe. E se vocês puderem orar por a gente, né? Quem sabe a gente fazer uma corrente aí de oração. Não interessa a religião que você tenha, sabe? Se você orar pra Deus e pedir com com um bom coração, com boas intenções, eu acredito que Ele ouve sim, porque a gente precisa. Ou se você já passou por algo parecido e que tenha uma dica aí do que a gente possa fazer, a gente só não faz bruxaria também, tá, gente? Porque quando o muçulmano faz uma bruxaria, então ele automaticamente ele é retirado do Islã. Né? Ele perde a religião dele, porque Deus não aceita bruxaria, essas coisas. Então, a gente não pode fazer bruxaria, a gente pode fazer algo que seja para espantar isso, retirar isso daqui, mas que não tenha nada envolvido de tipo... A gente tinha ido em uma pessoa, só que o meu marido não quis seguir muito o que ele falou, porque ele tinha falado sobre... pegar o coração, alguma coisa de um animal e botar alguma coisa assim, a gente não quis. Isso não, sabe? Sim, gente, outra coisa. Os jeans, eles podem mudar de forma. Então, ele pode parecer pra você como uma linda mulher, lindíssima, maravilhosa. E aí, atrai você, tá? Pra ela, principalmente um homem, né? Vai fazer amizade com ela. E tem outra coisa. Se um ser humano tiver um relacionamento com o Jin, ela pode agir como uma pessoa normal. Ela vai cozinhar, ela vai limpar a casa. Ela também pode engravidar e ter um filho desse ser humano. Só que ninguém mais vai ser capaz de ver essa criança, sabe? Só a pessoa que tá tendo relacionamento com esse Jin. Vocês já ouviram falar de pessoas que dizem que eu tava dormindo e escutava um barulho na cozinha, barulho de panela, e quando eu chegava tava tudo limpo. Então, elas são capazes de cozinhar, elas são capazes de limpar, de tudo. Só que assim, isso aí no Alcorão alerta que é melhor não ter esse tipo de relacionamento, tá, gente? Porque não vai trazer nada bom pra você. E aí depois você não pode terminar esse relacionamento, né? Enfim, outra coisa também, os jeans, eles se alimentam de ossos, tá? Tem pessoas que podem dar ossos para esse jean se alimentar, para manter contato com eles. Mas é isso. E até algumas pessoas acreditam, né, que o espírito da pessoa voltou, que tá lá conversando, mas não é verdade. Eu tô em respeito, sabe, quem acredita. Respeito, eu tô falando da minha visão de acordo com a minha religião. Então, não é o espírito daquela pessoa, e sim um Jin que simplesmente usa daquela imagem, daquela pessoa que você gosta, que você perdeu, para poder se aproximar de você, né? E outra, adivinhações, né? Que as pessoas falam que, eu adivinho que isso vai acontecer, que aquilo vai acontecer. Eu assisti um vídeo, sabe, sobre jeans, que fala que alguns jeans, eles conseguem às vezes chegar próximo, porque o mundo espiritual, ele é diferente, ele é cheio de níveis, sabe? E tem alguns jeans que eles conseguem chegar próximo
ambiente lá onde os anjos estão conversando e eles escutam coisas. E a partir dessas coisas, eles passam para algum ser humano e o ser humano fala: eu adivinhei porque foi dado para mim por um anjo, mas não se passa de jeans que levam essas mensagens para essas pessoas. E os jeans, gente, eles também têm religião, tá? Tem jin que é hindu, tem jin que é muçulmano, tem jin que também pode ser cristão. Enfim, é uma coisa assim bem louca de se imaginar, né? Mas o mundo espiritual, ele existe, ele é muito mais real do que a gente possa imaginar. Então é isso. Foi um vídeo meio assustador, meio perturbador. Mas eu queria desabafar. Precisava muito falar isso com vocês. Então, se eu puder também, eu vou postar, tá? Eu vou mostrar pra vocês a camisola. Eu acho que tá com a minha sogra, eu não sei. Eu vou pedir a ela. E aí, se eu conseguir, eu trago aqui pra mostrar pra vocês no vídeo também. Se não, infelizmente não deu. Gente, muito obrigada. Muita gente chegou aqui no canal nova. Muito obrigada pelos comentários, pelo apoio. E um beijo a todos vocês que estão apoiando a gente aí a crescer, tá bom? Não se esquece de curtir esse vídeo se você gostou. Compartilha com quem você sabe que gosta desse tipo de assunto. E se inscreve e ativa o sininho para não perder as notificações dos vídeos novos. E é isso, gente. Tchau!